Então, vamos começar hoje na nossa videoaula sobre tratamento de dados. Nessa videoaula a gente vai verificar como é que a gente trata dados utilizando o software Grapher, versão 11.5. Tá? Então, eu vou abrir aqui, nós temos uns dados aqui que são necessários de tratar. Inventei uns dados, por exemplo, eu quero plotar tempo em função desse experimento 1 meu, pode ser, por exemplo, concentração. Tem um desvio aqui com relação ao experimento e o segundo experimento também. Eu quero plotar esses dois dados num gráfico só. No Excel seria fácil, a gente vinha aqui, selecionava os dados, botava uma dispersão, mexia aqui nos eixos e tal. Para adicionar outros dados, a gente adicionaria, selecionaria aqui qual que é o nome da série, poderia colocar experimento 2, o X é o tempo, concentração do experimento 2, certo? Então a gente teria um gráfico do experimento 1 e o gráfico do experimento 2. E ambos os gráficos plotados aqui no Excel. Posso vir aqui, renomear o experimento 1. E aí faltaria somente botar a barra de erro relativo. Tá? Então, para botar a barra de erros, a gente vem aqui, seleciona a barra de erros. Então é essa aqui para cima e esse valor para baixo. Não temos essa barra de erro horizontal. E a barra de erros do segundo experimento. Barra de erros personalizada. A gente selecionaria o erro positivo e o erro negativo, que é o desvio, e geraríamos a barra de erros do segundo experimento. Mudaríamos o título do gráfico, a gente pode inserir, mudar os rótulos, o título dos eixos, inserir uma legenda, e isso aqui a gente já está acostumado a fazer. Só que agora, esse gráfico do Excel não é muito bom para publicação, então a gente vai mexer aqui no Grapher. O Grapher, quando vocês abrirem ele aí, vai abrir essa janela, se for a versão 11.5. E aí, nessa janela não tem nada. A gente pode ver que ela é dividida em 4 partes. Tá? Essa aqui é a parte onde vai ser gerada o gráfico. E aqui é onde a gente vai colocar os nossos dados, que é o worksheet. O worksheet, se eu quiser, posso trabalhar com esse worksheet aqui também. Ele está ligado a essa planilha, essa tela minha de plotar os gráficos, certo? Então, esse worksheet 1 equivale ao plot 1. Tá? Então, eu vou copiar meus dados, tempo, vou copiar todos os dados aqui, somente os valores, tá? Então, eu vou copiar para cá. Ok? Deixa eu subir aqui para vocês verem. Então, eu tenho tempo, concentração do experimento 1, desvio do experimento 1. Concentração do experimento 2, desvio do experimento 2. Tá? Não aconselho vocês botar legenda nem nada, aconselho colocar só os dados, certo? Nesse worksheet. Uma vez os dados preenchidos aqui no worksheet, a gente pode criar o nosso gráfico. Então eu venho aqui em Graphs, aqui em cima, e seleciono que tipo de gráfico que eu quero. Se eu quero um gráfico básico, de pontos, linhas, etc. Um gráfico de barras, coordenadas polares, gráficos especiais, gráficos estatísticos, contorno de superfície, e alguns gráficos diferentes. Vamos selecionar aqui, fazer igual ao do Excel. Nós vamos fazer um gráfico de pontos. Tá? Então a gente vai fazer o scatter plot. Se eu quisesse pontos com linhas, ou só linhas, tá? Mas eu vou plotar somente os pontos. Ele vai me pedir a worksheet, que é a tabela de dados. E ele vai falar, já tem aberto o worksheet 1, que é essa daqui. Tá? Então eu seleciono o worksheet 1 e mando abrir. Ele já vai pegar os primeiros dados da minha tabela, a coluna A e a coluna B, e vai plotar os pontos num gráfico XY. Certo? Então aqui agora nós já temos o dado plotado, a gente precisa de
plotar o segundo ponto, né, a segunda curva. Essa aqui é a minha primeira curva, experimento 1. Para eu inserir novos pontos aqui, eu clico com o botão direito, tá? Então eu tenho que selecionar os dados, clico com o botão direito, vai aparecer o menu nesse estilo aqui. Se não estiver aparecendo é porque você clicou em algum lugar errado, e coloco para adicionar plot. E aí ele vai me perguntar aquelas mesmas coisas que ele me perguntou aqui. Que tipo de plot que você quer? Quero um scatter plot. Tá, ele vai perguntar, você quer plotar no gráfico 1? O que é o gráfico 1? É esse aqui que eu acabei de criar. E aí eu falo sim, né? O eixo, se eu quiser utilizar um outro eixo eu posso, mas eu quero utilizar o mesmo eixo aqui, x e y aqui, e aperto OK. Ele vai me perguntar onde estão esses dados que você quer. Né? Vai que está em uma outra planilha, mas nesse caso está na mesma planilha Worksheet 1. Seleciono. E ele criou os dados. Só que quando ele cria, lembra que ele cria um padrão para a coluna A e B? Tá? Então, se eu ver aqui, ele plotou o scatterplot 1 e o scatterplot 2 com os mesmos dados. Inclusive, esses dados ele plotou na forma de linha. Tá? Então, eu venho aqui no scatterplot 2, que são os segundos dados que eu quero plotar, e mudo. Né? Por exemplo, a coluna X é o tempo. É a coluna A, tá certo? E a coluna Y, que é a concentração, nesse caso aqui não vai ser mais AB, porque a B é do experimento 1. Vai ser a D, que é do experimento 2. Lembra? Coluna D, experimento 2. Então eu venho aqui e seleciono coluna D. Tá, e aí ele já plotou para mim os dados do experimento 1 e do experimento 2. Do experimento 2 está em forma de linha. Né? Então eu clico aqui na área e seleciono o experimento 2. E aí, desse lado de cá, coisas que existem aqui no meu gráfico. Por exemplo, tem o eixo X, o eixo Y, o plot 1, que é esse, e o plot 2, que é esse. Dentro do meu gráfico, que é todo isso que está nessa planilha, nessa folha aqui. Do lado de cá são as propriedades das coisas que eu clico. Por exemplo, se eu clico nesse eixo, vai aparecer as propriedades de eixo, né, do eixo Y, aqui do eixo X, em cima dos dados, as propriedades do meu dado no meu plot 1. Tá? E aí, deixa eu ver se eu consigo clicar no plot 2. Não consigo. Tá? Mas se eu selecionar aqui, ele vai me mostrar as propriedades do plot 2. É nas propriedades do plot 2 que eu quero mexer. No plot 2, eu quero mexer nos meus símbolos. Não tem símbolo aqui, né? E eu quero colocar. Então, eu coloco aqui para aparecer os símbolos. Né? Qual que é a frequência dos símbolos? A cada um dado experimental, ele vai me dar um símbolo. Tá? Se eu colocar frequência igual a 2, ele vai pegar a cada 2 dados experimentais e ele vai me mostrar um símbolo. Então, eu vou colocar que a cada dado experimental representa um símbolo. Ok? Vou mudar o tipo do meu símbolo, porque os dois estão bolinha, né? Vou mudar aqui para quadrado, por exemplo. Tá? Lembra sempre que para editar alguma coisa, seleciona o plot certo. E aí, eu posso mudar também a cor, né? Eu quero mudar ela para azul. E quero mudar a cor dessas bolinhas para... Então eu cliquei no plot 1, já apareceu as propriedades do plot 1. Quero mudar a bolinha para vermelho, por exemplo. Ok? Só que ainda tem a linha, né? Então vamos tirar a linha. Vou na propriedade do plot 2 e venho em linha. Está falando que tem uma linha sólida, preta, eu não quero essa linha sólida. Então eu seleciono invisível. Certo? Beleza. Por enquanto vamos parar nessa etapa. Vamos editar um pouco o nosso gráfico, né? Tá muito ruim ele ainda. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou terminar de fechar o meu gráfico, né? Eu não posso ter um gráfico aberto, né? Os artigos eles pedem para você fechar um gráfico em box. Então vamos fazer o box. Como é que é o box?
eu pego esse eixo e tenho que duplicar esse eixo para o lado de cá, só que eu tenho que duplicar sem números e sem essas marcações, certo? Então eu clico no eixo, clico com o botão direito e coloco adicionar eixo. E ele vai me falar, você quer adicionar um eixo aonde? Quero adicionar um eixo Y. Então ele vai me dar como que ele vai duplicar esse eixo. Eu quero colocar ele do lado direito, certo? Tá? Imitando o eixo, aliás, em cima do eixo X, tá? E eu quero desabilitar as marcações e os números que tem nesse eixo, ok? Então, aperto OK, ele vai duplicar somente a barrinha sem as marcações e os números. Fazer a mesma coisa com o eixo de baixo, clico com o botão direito, adicionar eixo. Eu quero duplicar o eixo X, ok? No topo, né? Eu quero que ele venha, duplique aqui no topo, encostado no eixo Y1, certo? E desabilitar as marcações e os textos desse eixo. Ok, dupliquei. Tá vendo que esses números aqui estão ruins, estão bem em cima do meu gráfico? Então convém eu colocar o espaçamento desse eixo de 0 até, por exemplo, 11. Né? O último dado meu é o 10. Então, se eu botar 11, esses valores vão estar dentro do gráfico. Então, eu clico em cima dos meus dados, para o Scatterplot 1, e venho em plot. Não, desculpa. Vou clicar aqui de novo. Desculpa. Clicar em cima do eixo e venho em Axis, ok? E aí tem aqui, qual que é os limites desse meu eixo? Né? Isso aqui é para os dois, tanto para o plot 1 quanto para o plot 2, porque os dois estão plotados no eixo X1. Então eu vou colocar aqui de 0 até 11. Então ele plotou de 0 a 11. Aqui também ficou encostado, né? Então eu vou mexer também no range desse eixo. Clico no eixo, vou em Axis, de 0 a, sei lá, 110. De 0 a 110. Ficou fora, desencostado, beleza. Só que ficou ruim, né? Aqui está de 0, de 40 em 40 a numeração. Para eu arrumar isso, eu clico em cima do eixo e ao invés de vir em Axis, eu venho em Tick Marks, que é esses marcadores aqui. E ele falou que está espaçando de 40 em 40. Eu vou mudar aqui, vou pôr, sei lá, de 20 em 20. Agora ele colocou de 20 em 20. Esse daqui eu posso botar, por exemplo, né, de 1 em 1. Então ele vai de 0 a 11. Né, porque foi o que eu coloquei. E aí, quando eu clico aqui, ele vai me dar a opção dos marcadores maiores, né, que são esse 1, 2, 3 e 4 aqui, os marcadores maiores, e os marcadores menores, tá, que é dividir pela metade a cada espaçador maior. Então, é 1, o espaçador menor 1,5, o espaçador maior 2, o espaçador menor 1,5, 3, etc. Certo? Então, pode deixar aqui divisão por 2, tá ok? Próxima etapa, botar um nome no eixo, né? A gente precisa botar o título do eixo. Eu clico no eixo, venho em Tick Levels, tá? Eu venho em Axis primeiro e vou colocar o título do eixo, ok? Venho aqui em Título, Editor e boto. Né? Esse aqui é o eixo Y, que é a concentração em miligramas por litro. Eu já edito aqui a fonte, né? Lembrando de sempre utilizar times. Posso botar, sei lá, tamanho 20, negrito, tá? Aperto OK, ele vai aparecer. No eixo X a mesma coisa, Axis, título, editor. Aqui é tempo em minutos. Seleciono, mudo a fonte, tamanho, negrito. Ok?
Tá vendo que os números estão muito pequenos? Vamos aumentar um pouco, porque na hora de eu copiar isso aqui para o texto, esses números vão desaparecer, vão ficar muito pequenos. Então eu seleciono o eixo. Esses números chama labels. Então eu venho em Tick Labels, venho em formato, eu venho em fonte, mudo a fonte também, coloco um times para combinar ali com o meu eixo, o meu título, e o tamanho, né, sei lá, 18. Faço a mesma coisa para o eixo Y. E a vantagem é que se eu abro um menu de um eixo e seleciono o outro, ele já deixa aberto o menu. Então aqui é o menu do Y, eu venho em fonte, times, tamanho 20. Desculpa, 18, né? Tá vendo que ficou muito encostado os números no título? Tem como a gente afastar esse título aqui. Eu clico no eixo. O que é o título? Eu mexi lá em Axis. Então, lá em Axis, onde tem título, eu coloco um offset, ou seja, uma distância. Nesse caso, vou ter que movimentar esse eixo na direção Y. Tá? Então, eu clico e movimento o meu eixo conforme a distância que eu desejo. Tá? Então, vamos deixar nessa distância. E o eixo Y, eu tenho que mexer ele para esquerda. Então, é na direção X. E aí, a gente edita aqui, por exemplo, 0.6, com a distância até razoável. Ok? Outra coisa, esses pontos meus ficaram muito pequenos, né? Convém a gente aumentar. O gráfico ele tem que ser proporcional por si só. Então, esses pontos têm que ficar um pouco maiores. Seleciono os pontos, venho aqui nas propriedades desse símbolo. Então, seleciono o símbolo. E aqui eu venho e aumento o tamanho do meu símbolo. Vamos botar um símbolo 0.15 polegadas. Faço a mesma coisa para o plot 2. Vem em símbolo, tamanho 0.15. Ficou bem melhor o gráfico, certo? Outra coisa, legenda. Não podemos esquecer a legenda. Então eu clico no gráfico, nos dados aqui, clico com o botão direito e coloco adicionar legenda. E ele vai adicionar uma legenda automática para mim, só que essa legenda ela precisa ser editada. Tá? Então eu clico na legenda, venho aqui, a legenda não precisa ter essa borda externa, então eu posso tirar essa linha externa, botar a linha invisível. A legenda, aqui em cima, ela não precisa ter esses 3 pontos, basta um para mostrar que é os meus pontos. Então eu venho aqui, número de símbolos, e mudo para 1, certo? Não preciso de título na legenda às vezes, então eu venho aqui em título e apago. E agora eu preciso de editar essas entradas. Está escrito Scatterplot 1 e Scatterplot 2 é o mesmo que está aqui. Então eu venho aqui e edito as entradas. Então eu venho no Scatterplot 1 e escrevo experimento 1, que é o que vai aparecer na legenda. Põe times, sei lá, talvez tamanho 18. O Scatterplot 2 é o experimento 2. Mudo para times também. Mudei os dois, certo? Aperto OK. Acho que eu mudei errado aqui, Então, acho que aqui eu pus 18, vou aumentar para 20. Ficou de tamanho diferente. Agora ficou certo. Ajusto aqui para o local que eu quero. Acho que aqui ficou um bom local, Tá vazio aqui. Não vai atrapalhar os meus dados. Por fim, faltou botar a barra de erros, Então, eu seleciono os meus dados. Venho aqui em barra de erros. Na barra de erros, eu vou selecionar aqui, como que eu quero essas barras de erro. Lida a partir de uma coluna dos meus dados. Lembra que a coluna A é o tempo, B é o experimento 1 e C é o desvio do meu experimento 1. Então, eu estou no plot 1, eu vou ler a coluna C.
Então ele já ajustou as barras de erro. E no meu experimento 2 é a coluna E. Então eu venho aqui ler a partir de uma coluna, a coluna E. Certo? Então ficou bem legal o nosso gráfico. No geral, né, a gente finalizou. Né? A gente poderia, por exemplo, aumentar um pouco esses títulos para ficar um pouco proporcional. Né? Eu venho em eixo, título e aumento, sei lá, de 20 para 24. Né? Aqui também. Então é meio padrão. Né? Então, uma vez que você faz o gráfico, depois o tamanho aqui, né, você sempre vai usar para ficar proporcional. Os números com o tamanho das letras, com os símbolos, com as barras de erro, com a legenda. Certo? Posso salvar. Né? Eu clico em salvar. Vou salvar na área de trabalho. Vou chamar aqui de... Pode ser plot 1. Salvo. Eu venho aqui e salvo meu worksheet também. Tá? Worksheet 1, pode ser. Eu tenho a opção de eu salvar em arquivo.dat ou em arquivo de Excel. Né? Tanto faz, eu vou salvar em Excel porque depois dá para a gente abrir. Ok. E beleza. Agora é o seguinte, eu tenho que exportar essa figura em 300 dpi, que é o padrão que os artigos pedem. Como que eu exporto essa figura em 300 dpi? Eu venho aqui em Home e ponho exportar. Aí ele vai me pedir o local para exportar e o tipo de arquivo. A gente sempre vai exportar em .tif. Tá? .tif, eu vou exportar com o nome de gráfico 1, né? E ponho para salvar. E ele vai me pedir o tamanho e a resolução, que é os 300 dpi, que são pixels por polegada. 300 dpi, né, vai ficar desse tamanho, e aí você dá OK. Ele vai gerar um arquivo em 300 dpi. Se eu vier aqui e clicar com o botão direito na figura, venho em detalhes, ele vai me mostrar que a resolução está em 300 dpi. Certo? Mas na hora que eu abro o gráfico, vai aparecer um problema. Porque essa imagem que ele está me mostrando não é em 300 dpi. Na hora que ele fez 300 dpi, está vendo que ficou muito fina as linhas do meu gráfico e das barras de erro? Os números a letra ficou legal, tá vendo? A resolução até boa, né? Os pontos também, mas a linha não. Né? A linha fica legal se a gente der um zoom, né? Mas aqui ela ficou muito apagada. Como que a gente resolve isso? A gente volta lá no gráfico, né? Clica, por exemplo, no eixo e vem em linha, tá vendo? E aí vai ter como é que é a linha, né? E a espessura dessa linha. Vou aumentar para 0.2. Está vendo que visualmente não dá para perceber esse aumento? Só que na hora de exportar a gente vê que dá uma diferença. A gente faz isso para todos os eixos, né? Inclusive para esses aqui. Ok. A barra de erros é a mesma coisa. Eu clico na barra de erros, venho aqui no menu de barra de erros e vai estar escrito aqui, barra de erros vertical, horizontal e as propriedades da linha da barra. E eu venho aqui na espessura e aumento, por exemplo, para 0.1. Faço isso para o plot 1 e para o plot 2. Certo? Vamos exportar novamente? Agora eu vou escrever gráfico 2, para a gente ver a diferença. 300 dpi, ok? Vamos ver aqui. O gráfico 1 ficou assim. Já o gráfico 2 ficou dessa forma, ficou bem melhor. Então esse gráfico aqui, se eu copiar ele, Ctrl C, e colar ele no Word, ele vai colar, né? Vai colar numa resolução muito boa. E aí a gente faz o teste, por exemplo, esse gráfico ele tem que ficar em qual tamanho? Sei lá, 10 centímetros de altura. Né? E aí eu faço o teste. Por exemplo, eu vou escrever o meu texto aqui no formato Times 12. Né? Então eu vou escrever aqui.
Então, meu texto é esse, né? Vou justificar aqui. Eu tenho que ver se esse texto aqui ele está condizente com os textos presentes no meu gráfico, né? Por exemplo, ele não pode ser tão pequeno a ponto de ser menor do que esses números, né? E menor do que esse texto, e também não pode ser tão grande a ponto da minha legenda ser menor do que esse texto, né? Tem que ficar tudo proporcional, né? Então, nesse caso aqui, o número ficou até razoável, né? Esse experimento aqui, esse número também, né? Acho que ficou um pouco grande, poderia ter diminuído, né? Botado, acho que em vez de 20, 18. E o título aqui também, ao invés de 24, poderia ter botado 22, que ele ficou muito grande em comparação a esse texto que eu estou digitando, que é Times tamanho 12, certo? Então é assim que a gente faz a comparação da proporcionalidade das coisas do texto. Agora, tá salvo aqui meu arquivo e ok. Agora tem como fazer, pessoal, uma coisa. Deu um trabalho lascado, né, de fazer um gráfico. Pensa se meu artigo tiver 30 gráficos iguais, né? Por exemplo, 30 gráficos em que teria o scatterplot de pontos, né, de 2 experimentos. Tem como eu aproveitar esse template, né? Então, o que eu faço? Depois do gráfico pronto, eu venho aqui em arquivo e salvo como... Seleciono aqui, ao invés de salvar um arquivo do Graph, eu seleciono para salvar um template. Tá? Então, vou escrever aqui, template 1. O que é esse template? O template é o seguinte, se eu abrir o template e carregar uns dados meus condizentes com esses aqui, ele vai fazer o ajuste dos outros dados nesse meu gráfico. Tá? Então, como que é isso na prática? Vou fechar aqui, vou abrir o template, né? E ele vai me pedir assim, você tem que selecionar os pontos do seu scatterplot 1. E ele pede para selecionar um arquivo, por exemplo, um worksheet. Né? Esse worksheet foi o que a gente fez anteriormente. Eu vou copiar esse worksheet, né? E vou editar ele. Por exemplo, aqui eu quero botar alguns valores diferentes. E aqui eu quero... vou deixar os outros iguais. E vou salvar. Mudei só esse eixo. Agora, se eu falar que o worksheet que eu quero usar não é mais esse, é esse que, diferente, né? São outros dados experimentais, eu seleciono o worksheet, seleciono o worksheet por scatterplot 2, pode ser o mesmo, né? Tem dados nele, e ele vai tentar adaptar o meu gráfico, o template do meu gráfico nos dados experimentais que eu editei, né? E aí, poucas adaptações aqui, por exemplo, aqui ele só não conseguiu adaptar certinho porque o eixo está indo de 2 a 11, porque a gente pôs um limite para ele ir até 11. Os meus dados experimentais, né, desse novo worksheet que eu fiz, vai até 45. Tá? Então eu seleciono o eixo, né, vou em axis e ponho para plotar, sei lá, de 0 a 45. Né? E aí vai ficar, o espaçamento vai ter que mudar também, que é o tick marks. Ponho para o espaçamento aqui a cada 10 pontos. Ok? Né? 0 a 45 ficou cortando ponto. Vamos mudar aqui 0 a 50, por exemplo. Então eu adaptei o template, não preciso mudar mais nada. No máximo o que eu vou mudar talvez é a legenda, né? Mudar o nome das entradas, né? Mudar, sei lá, os títulos aqui. Eu mudo aqui, talvez não é mais concentração, talvez não é mais tempo, mas eu aproveitei o template. Não preciso ir lá mudar a espessura de linha, tamanho de letra. A única coisa que eu vou mudar é os textos, né, e o espaçamento aqui. Certo? Uma vez feito isso, eu venho e salvo como um arquivo do gráfico. Né? Isso aqui é o plot 2.
E dentro do plot 2 eu posso exportar a figura também, né, gráfico, por exemplo, gráfico 3, que ele já vai estar formatado, né, em 300 dpi, ele já vai estar formatado do jeito do gráfico 2, porém com dados experimentais diferentes, certo? Então, essa foi a aula de fazer gráfico no Grapher.